Pesquisa Operacional 2. Vamos aí à nossa primeira aula da sexta semana e vamos falar agora sobre a otimização de áreas e perímetros. Tá? Então, nessa nossa primeira aula dessa semana, eu vou colocar o seguinte problema. Eu tenho aqui o problema que um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e ele quer delimitar, né, um campo retangular que está na margem de um rio reto. Tá? Ele não precisa cercar ao longo do rio. Né? E aí qual é a questão? É encontrar as dimensões do campo que vai delimitar a maior área possível. Tá? Então essa é a situação que a gente tem. A gente tem a cerca aqui. Eu vou fazer essa cerca. Aqui está o rio, eu não preciso delimitar aqui com esse perímetro aqui do rio. E como é que eu faço então para achar a maior área possível? Primeira coisa importante é a gente ver o seguinte: com esse material aí de 1.200 metros de cerca, eu poderia fazer essa configuração aqui. Tá? E nessa configuração eu vou conseguir 100.000 metros quadrados de área. Tá? Agora, se eu for tentar uma outra configuração, por exemplo, 500, 200, 500, eu também vou gastar 1.200 e vou obter a mesma área delimitada. Agora, eu poderia ter feito, por exemplo, 400, 400 e 400 e conseguiria uma área delimitada maior. Então, veja o seguinte: dependendo de como eu coloco essas dimensões aqui, eu consigo fazer uma área maior ou menor. Tá? E em todos os casos aqui eu estou gastando 1.200 metros de cerca. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar esse problema numa forma mais geral. A gente vai colocar que esse lado aqui é x, esse lado aqui é x, e esse aqui é y. Tá? Ele não precisa ser igual a x, a menos, é claro, que a gente encontre isso no final do problema. O próximo passo, então, é a gente falar o seguinte: olha, a nossa área é x vezes y. Eu encontro a área dessa forma. Agora, já o nosso perímetro, ele é 2x, vou gastar x e x aqui, mais um y. Isso vai dar o tanto de material aqui que eu tenho. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Como eu quero maximizar a minha área, eu vou colocar tudo, né? Primeiro eu vou deixar o y em função do x, usando a equação do perímetro, que é o que eu faço aqui. Eu vou pegar a equação 2, que é a equação do perímetro, e vou colocar y em função de x. Com isso, eu vou pegar esse valor de y em função de x e vou substituir na nossa área. Para quê? Para que a função da área fique apenas em termos de uma variável, que é o x. Com isso, eu vou ter aqui a área igual a x vezes o y, que é p menos 2x. Vou ter então p de x igual a menos 2x ao quadrado, que é a equação 4. E agora, a partir dessa equação 4, eu posso derivar e igualar a zero, para achar o valor de x que maximiza a área. Tá? Então eu vou pegar aquela função da área, que está em função apenas de x, vou derivar em relação a x, né? Vai dar então, a derivada vai ser p menos 4x, e igualei a derivada a zero. Então nesse caso eu vou pegar p menos 4x igual a zero e vou achar o valor de x, que é igual a p sobre 4. Se o valor de p é 1.200, então agora nesse caso eu vou ter que x igual a 1.200 dividido por 4, ou seja, 300. Tá? Aí o que a gente pode observar? O valor de x pode ser no mínimo 0 e no máximo 600. Como ele está dentro dessa faixa, ele está correto, válido. Né? Agora, o que eu faço usando o valor de x aqui nessa equação? Se o x vale 300, isso aqui 2 vezes 300 dá 600, menos 1.200 dá 600. Então o nosso y será 600, usando essa equação 3. Tá? X tem que ser 300 e y 600 para eu achar a área máxima. Tá? E aí vem a pergunta: bom, tá bom, mas então como é que vai ficar a questão da área máxima? Vamos colocar essas dimensões aqui, ó, x igual a 300, y igual a 600. A nossa área aqui vai ficar, no caso, tá faltando um zero aqui, é 180.000, tá? Metros quadrados. Já aqui o nosso perímetro, a gente pode ver que eu gastei 2x, que é 300, 600, mais 600, 1.200, está certinho, a gente está gastando 1.200 de material. Apenas um detalhe matemático aqui, técnico, que é importante, é a gente observar que esse ponto 300, 600 fornece a máxima área. Por quê? Porque se eu fizer a derivada segunda da função da área, ou seja, pegar a derivada primeira que eu já tinha, que era 1.200 menos 4x, e derivar em relação a x de novo, eu vou obter o valor menos 4, para qualquer que seja o valor de x e y. E isso aqui indica então que se a derivada segunda é menor que zero, eu tenho um ponto crítico, que é um ponto de máximo. Né? Um ponto crítico dado por x igual a 300 e y igual a 600 é um ponto de máximo. Tá? Eu poderia também ter feito
o seguinte, aqui um resumo na verdade, né? Esse aqui eu tenho a área, tenho o perímetro. Para chegar na área máxima eu substituí, deixei o y em função de x, substituí na área, derivei a área igual a zero, achei o valor de x. Achei o valor de x, agora eu devolvo esse valor de x em y, e aí o que acontece? Eu substituo no valor de x em y, obtenho que o y é igual a p sobre 2. Então x igual a p sobre 4 e y p sobre 2. Isso aqui vale, interessante, para qualquer que seja o perímetro. Então aqui eu deixei o perímetro, não substituí por 1200, deixei genérico, sei que ele é uma constante, e aí na hora de derivar eu tenho que tomar cuidado para não derivar ele também, né? Ele é uma constante aqui, tá? Então aqui eu consigo, para qualquer que seja o valor de P, eu consigo obter o valor da área máxima, né? Ele me dá as dimensões tais que a área será máxima, né? Ou seja, x igual a P sobre 4 e y igual a P sobre 2. Isso é interessante porque agora, qualquer que seja o valor de perímetro aqui, eu consigo então automaticamente calcular as dimensões e a área máxima. Agora, imagina o seguinte, imagina que se eu tivesse aqui, ao invés de 1, eu tivesse 2. Eu tivesse que delimitar as 4 partes ali da minha área, né? Os 4 cantos ali da minha área. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui com y igual a p sobre 2 menos x, né? Substituindo aqui, eu consigo chegar na área, derivei igual a zero, e vou obter x igual a p sobre 4. Com x igual a p sobre 4, eu vou substituir nessa equação do y, e vou obter então que o y também é igual a p sobre 4. Então, se eu tivesse aqui esses coeficientes 2 e 2 para um perímetro qualquer, o ideal é que eu tenha um quadrado, né? Todos os lados sejam iguais aqui, igual ao perímetro sobre 4, tá? Então, isso aqui a gente está obtendo um caso geral que serve para qualquer P, né? Agora, a gente pode obter um caso mais geral ainda. Suponha aqui que eu quero obter uma fórmula que sirva para qualquer A e para qualquer coeficiente B, constantes aqui, ok? Então, nesse caso, o que eu faria? Eu pegaria, botaria y em função de P dividido por B menos A sobre B vezes x, tá? Só estou botando o y em evidência aqui a partir da fórmula do perímetro, né? Substituir esse y na área. Aí agora eu vou derivar essa fórmula que eu substituí o y aqui. Vou derivar igual a zero em x, né? E ao calcular essa derivada aqui, eu vou obter então o valor de x. Repara que após algumas substituições aqui, eu vou obter x igual a p sobre 2a, tá? Aí, usando o valor de x e substituindo nessa equação do y, eu vou obter então, substituindo aqui o valor de x, aí eu cancelo a com a, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar b, p sobre 2b, isso aí é negativo, né? Menos o p sobre b, isso vai dar p sobre 2b. Então, o x igual a p sobre 2a e y igual a p sobre 2b, tá? E aí, com isso, agora, posso obter, para qualquer que seja o valor de a, e b e p, eu consigo determinar o valor de x e y, tal que a área é máxima. A área máxima é obtida. Então, ficou interessante aqui os valores de x e y gerais, para quaisquer que sejam a, b e p, tá? Isso tudo que eu falei para vocês, pessoal, eu aproveitei, coloquei esse último caso numa planilha, que vai estar na descrição do vídeo, o link para a planilha, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Fiz uma validação, botei A igual a 2, B igual a 1, que é aquele caso que tinha um riozinho, né? E olha só que legal aqui, eu obtive x igual a 300, y igual a 600, e a área aqui 180 mil metros quadrados, tá? E aqui o nosso perímetro, que eu também poderia trocar aqui, poderia botar 1500, enfim. Aqui a planilha está geral, você pode ir trocando os coeficientes, o P, e aí ele já calcula isso aqui automaticamente para você, tá? E em acordo com os equacionamentos todos que a gente acabou de ver agora, tá? Aqui é o detalhamento, né? Então repara que de fato eu estou usando a fórmula aqui, ó, para calcular o x, é o perímetro P sobre 2A. Aqui é o 2, aqui eu botei 2A, né? Que é essa célula aqui. E o outro aqui, ó, a outra célula, exatamente o P, perímetro, sobre 2B, né? Obtém um valor de y. E é isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também. E na descrição do vídeo vai estar o link para o simuladorzinho que eu fiz numa planilha aí, Google Spreadsheet, tá? Obrigado e até a próxima. Tchau.